faz com que até a nossa mesmo fé seja a nossa abalada fé por a seja gente não abalada, entender o que porque está a gente não entender o que acontecendo. está Eu gosto acontecendo. muito de falar Eu gosto sobre muito isso de falar sobre isso, uma das coisas que porque mais me uma das coisas que incomoda em mais me relação incomoda em ao relação evangelho, ao às pessoas da evangelho das igreja, pessoas na é igreja como é elas como são elas são capazes de viver tanto tempo dentro da igreja e ainda se abandonar a Porque para Jesus. mim isso é algo Porque para mim isso é algo que eu fico tentando chegar a uma conclusão, que a única conclusão que eu consigo ter é que elas ainda não entenderam o que é a vida. pelo fato delas não entenderem Pelo fato de elas não entenderem o que é a vida, difícil delas elas entenderem o que é a entenderem o fé. que é a fé em Jesus. Amém? Amém? Diz assim, ó. Diz assim, Eclesiastes 4, Eclesiastes 4, versículo do 1 ao 3. De novo olhei De novo olhei e vi toda a opressão opressão que corre debaixo do sol. vi as lágrimas dos E as oprimidos, lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os poder console. estar na mão dos O poder está na mão dos seus opressores, e não há quem os Por console. isso considerei Por os isso mortos considerei os mais mortos mais felizes do que os pois vivos, estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu e que não viu o mal que se faz abaixo do até sol. aqui. Até aqui. Olha a conclusão que ele Olha a chega. conclusão que ele chega. Talvez essa seja Talvez a essa conclusão seja que a muitos de nós, conclusão em que muitos de nós, em algum momento da vida, já É chegamos. melhor É melhor o que não está morto mais aqui nessa que não está terra mais aqui nessa do que terra o vivo que tem que conviver com toda essa maldade e toda essa opressão. Talvez você já tenha olhado para a tua vida e pensado, talvez fosse melhor se eu fosse embora dessa terra do que continuar vivendo aqui com toda essa dificuldade, com toda essa luta. Talvez o pensamento da igreja em relação à volta de Jesus seja exatamente esse. É melhor que Jesus volte logo para que acabe com toda essa injustiça, toda essa maldade e a gente não possa mais viver aqui. E o que é interessante em observar em relação a isso é que as pessoas que se tornam assassinos em série, elas têm o mesmo pensamento. Elas pensam, é muito melhor a morte do que continuar vivendo nesse planeta injusto e cruel. Pessoas que foram abusadas, pessoas que tiveram sua vida destruída, talvez por uma autoridade, talvez por amigos, talvez no colégio, elas se tornam cruéis porque elas olham o mundo de uma perspectiva ruim, como se aqui não fosse um lugar de esperança e não tivesse por que continuar a viver aqui. Se você for ver, lá nos Estados Unidos acontece muito mais do que aqui no Brasil, mas aqui no Brasil também já tivemos alguns casos dessas pessoas que invadem colégios, dessas pessoas que cometem atentados terroristas, matando pessoas, crianças indefesas. E quando analisam a vida dessa pessoa, fazem um mapeamento, elas enxergam exatamente isso. Foi uma pessoa que sofreu abuso, que foi machucada, então ela escreve uma carta, muitas das vezes, e nessa carta ela está dizendo que o ser humano falhou, que a terra é um lugar ruim e que a única solução para o ser humano é a morte, é o extermínio. E ela pensa assim não apenas em relação a ela, mas também em relação aos outros. Ela começa a ver o ser humano não é digno de experimentar e de viver nessa terra. Deixa que a natureza continue o crescimento dela, sem que o ser humano esteja aqui para destruir ela. E essa pessoa mata, e essa pessoa se mata. E lá no Gênesis, quando a gente vê a história de Caim e Abel, logo após a queda do homem, a atitude de Caim em matar o seu irmão é muito mais do que apenas um assassinato. O que Caim comete ali é matar o ser ideal. O que ele faz é olhar para si e ver a incapacidade, o sofrimento, a falta que ele teve de tentar agradar a Deus. Então ele pensa, eu preciso destruir aquilo que é o ser humano ideal. Eu preciso destruir a vida aqui, porque não vale a pena você tentar agradar a Deus e você não receber de volta dele a resposta esperada. Porque é tão pesado que Caim faz, porque quando ele chega diante de Deus e ele oferece, a palavra de Deus diz que o Senhor rejeitou a Caim.
Deus olhou para Caim e não apenas a oferta dele foi rejeitada, mas o próprio Caim foi rejeitado por Deus. Enquanto o seu irmão, aquele que estava ali com ele, foi aceito por Deus. Quantas vezes você não se viu nesse lugar de Caim? Em que você tem oferecido a Deus coisas, você tem entregado a Ele coisas no altar dele, e parece que ainda assim a resposta dele para você é uma rejeição ou um silêncio. Quantas vezes você não acha que você está fazendo algo para agradar a Deus e a resposta vem para o irmão do teu lado, e o irmão do teu lado é honrado enquanto você é esquecido, e parece que mais uma vez a rejeição bate à tua porta. Dentro da sua casa você vive anos tentando fazer tudo certo, aturando a tua esposa, aturando o teu marido, aturando teus filhos, e parece que ainda assim a resposta de Deus para você é como se fosse um silêncio, e parece que Ele rejeita tudo o que você está fazendo. Quem nunca passou por um momento desse? Quem nunca se sentiu tão sufocado servindo a Deus, como se Ele não estivesse nem ligando para o que você faz? Até mesmo Jesus, quando Ele foi ser crucificado, Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Na cruz do Calvário, enquanto Ele morria, Ele disse: Senhor, por que você me abandonaste? No momento em que o sofrimento e a dor começam a bater na nossa vida, parece que tudo o que a gente faz nunca vai ser suficiente para agradar a Deus. Parece que todo o esforço da tua vida nunca vai ser suficiente para agradá-lo. E alguns começam até a olhar e falar: é impossível seguir a Deus e conseguir cumprir o padrão que Ele pede. E talvez hoje você continue a passar por esse momento. Talvez seja esse ainda o teu questionamento. O que será que eu deveria fazer? O interessante é que nessa conversa de Caim com Deus, Deus fala para ele: por que mudou o seu semblante? Por que se abateu o teu coração? Se você tivesse feito o bem, você não teria sido aceito. Agora o pecado já está à porta, e convém você dominá-lo antes que ele domine você. E essa talvez seja a fala de Deus para você nessa noite. Por causa de toda a luta que você vem passando, toda a dificuldade que você está passando, enfrentando, todo o sacrifício que você vem fazendo, e ainda assim parece que não tem sido suficiente. O teu semblante mudou, o teu coração abateu-se, a amargura, ressentimento começou a dominar o teu coração, e agora você começou a aceitar uma vida que não é a vida que Deus tem para você. Os teus planos começaram a mudar e você começou a projetar um caminho aonde Deus não faz mais parte dele. Na verdade, você começou a pensar em destruir aquilo que é o ideal de Deus, e Deus te fala: o pecado está à porta, você está em um lugar de perigo e convém você dominá-lo. Eu quero avançar. Hoje eu fiz até um esboço. Parabéns para mim, hein? Que isso. E o segundo ponto que eu queria dizer é uma afronta ao próprio Deus. Todas essas pessoas que começam a ter o teu coração amargurado, ressentido, cheio de tristeza por causa das coisas que vem acontecendo na vida, ela não consegue ter resposta para os seus problemas. O que acontece com elas normalmente é que elas se tornam ressentidas não apenas com a vida, mas ressentidas com o próprio Deus. O coração delas não endurece apenas por continuar a viver aqui, mas elas precisam fazer algo que ofenda ao próprio Deus. É isso que esses assassinos de série, eles fazem. Eles não querem apenas matar as pessoas, mas eles querem afrontar a Deus por Ele permitir que aquela maldade tenha acontecido com ele.
Ele quer matar as pessoas para que Deus sinta a dor pelo que Deus fez com ele e Deus permitiu com que ele passasse. Eu estou usando assassino em série para você poder entender o peso do que eu estou falando aqui. Talvez você olhe para si e não consiga se ver como um assassino em série. Mas se você entendesse que a atitude que a gente toma, muitas das vezes, quando a gente está ofendido, é simplesmente de começar a destruir tudo aquilo que é de Deus para nós, tudo aquilo que é de Deus para as pessoas em nossa volta, tudo aquilo que é de Deus para a igreja, você vai ver que o teu comportamento começou a matar muitas pessoas à sua volta. Você vai ver que sua atitude, o seu coração frio e receoso está destruindo vidas à tua volta. Quando, na verdade, você poderia ter parado, olhado, analisado a tua vida e pensado o que eu poderia ter feito melhor. Muitas dessas pessoas que se tornam assassinos em séries, elas têm milhares de desculpas para defender a atitude que elas estão tomando. Elas conseguem justificar por que elas mataram as pessoas. O próprio Hitler, ele vai te dar uma amontoada de desculpa por que os judeus tinham que morrer. Stalin também vai dizer por que ele matava tanta gente na União Soviética. Todos eles tinham suas desculpas e estavam sim pensando em fazer algo que era bom. Eles achavam que era a maneira de purificar o mundo. Talvez você também tenha muitas desculpas para poder me dar, para poder dar a Deus, porque você tem tido tal atitude. Talvez essa dor no teu coração, essa ferida na tua alma, seja o que você tem se segurado para poder falar para Deus. Você sabe o que eu passei? Você sabe o que fizeram comigo, o que falaram de mim? Você sabe o que eu tenho suportado tanto tempo dentro da minha casa? Muitas pessoas no meu lugar já teriam desistido há muito tempo. E eu ainda continuo aqui, e eu ainda continuo tentando, segurando a minha dor, segurando a minha cruz. E agora que eu cometi um erro, agora que eu fiz isso, você acha que eu deveria me sentir culpado por isso? Você acha que eu deveria entender ou compreender o que Deus, o que o Senhor tem para mim? Talvez seja muito mais fácil você começar a dar ouvido a essa voz que fala para você, olha, é melhor parar. Não vale a pena continuar, desiste. Porque todo esse esforço, você já tentou uma vez e não deu certo, por que tu vai tentar de novo? Ou talvez você já tentou mais de 10 vezes e as coisas continuam não acontecendo, dando errado. Talvez hoje, nesse domingo, você está bem, mas a semana vai começar e mais uma vez você vai ver que tudo começa a dar errado novamente. Por que continuar? É melhor parar. Talvez você está inclinado a ouvir essa voz. Talvez você está inclinado a usar isso como uma desculpa para tudo o que você está fazendo. Como eu falei, muitos desses assassinos vão falar, eu fui abusado, eu fui estuprado, eu fui sequestrado, as pessoas riam de mim, me colocaram em prisões. Alguns desses jovens americanos que fizeram tudo isso, eles fizeram conscientemente, eles feriram pessoas, eles queimaram propriedade, eles destruíram vidas, abusaram de crianças conscientemente. E tudo isso porque eles acreditavam que uma dor que foi causada nele, ele também podia causar nos outros. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Você não precisa viver assim. Você não precisa aceitar que essa dor faça com que você comece a se tornar um assassino em série e destruir tudo à tua volta. Porque muitas pessoas também que tiveram sua vida machucada, que foram abusadas em suas emoções, em seus físicos, em seu espírito, elas escolheram fazer diferente. Escolheram seguir um caminho onde elas tornariam a vida delas melhor, a vida das pessoas em volta dela melhor, e assim fazendo com que a vida dela seja uma vida melhor. Se você procurar fazer o bem, você será aceito. Mas se você aceitar o pecado que está batendo à tua porta, o
o salário dele é a morte. Você vai ver na história que tem pessoas que passaram por campos de concentração, que naquele lugar sofreram abusos, foram maltratadas e tinham todo o direito de se tornarem amargas e vingativas em relação ao mundo, mas elas escolheram fazer diferente. Elas olharam para as pessoas que estavam ali e elas viram que, mesmo diante daquela dor, de todo aquele sofrimento, o ser humano era capaz de estender a mão e de ajudar o outro. Mesmo passando por momentos de crise, de dificuldade, o ser humano era capaz de esquecer por um momento a dor dele e estender a mão para curar o outro. Então, essas pessoas começaram a se perguntar: o que eu fiz para chegar até nesse lugar? Quais foram as escolhas que eu fiz que me trouxeram até aqui? Será que a culpa é realmente de Deus e de tudo o que está acontecendo à minha volta? Ou fui eu que tomei decisões que eu não deveria ter tomado? Pare nesse momento e faça essa pergunta para você. Quanto tempo você tem vivido fazendo coisas que você sabe que é errado e você já deveria ter parado de fazer? Quanto tempo você continua escolhendo aquilo que tem te machucado porque você não consegue largar esse vício? Quanto tempo você tem negado a tua consciência para poder viver uma vida que te satisfaça, ao invés de renunciar e parar de fazer tudo o que você tem feito? Ou o contrário, o que foi que aconteceu contigo que fez você parar de fazer aquilo que você deveria estar fazendo? Quais foram as atitudes que tomaram com você que você falou: a partir de hoje eu também não vou mais agir assim, cansei de tomar pancada? Então se tornou amargo, se tornou duro. Em vez das coisas melhorarem, as coisas começaram a piorar. Dentro da tua casa, em vez de haver paz, a guerra só aumenta. Dentro de você, em vez de você estar em paz, você vive um conflito e uma crise ainda maior, se perguntando agora quem você é. Agora eu também quero te perguntar: o quão disposto você está a mudar e começar a fazer diferente? O quão disposto você está a começar a abandonar tudo isso que você tem feito, que você sabe que é errado e tem destruído a tua vida? Sabe, porque se você olhar para o mundo e você começar a culpar a Deus, você começar a culpar as pessoas à tua volta, você começar a culpar o destino, o que seja, a tua vida vai ser triste. E cada vez você vai ser jogado mais para baixo, porque não tem muito o que você fazer. Agora, se você parar e olhar para si e falar: o que eu posso começar a fazer de melhor para que as coisas comecem a melhorar à minha volta? Como eu posso ser uma pessoa melhor para as pessoas que estão à minha volta? Mesmo aqueles que têm me ferido, me machucado, me tratado mal, como eu posso ser uma pessoa que vou estender a mão para ela e ajudá-la no momento de dificuldade? Porque é isso que Jesus espera de mim e de você. Ele falou: é muito fácil você estender a mão para um amigo. Até mesmo os gentios fazem isso. Mas agora estender a mão para um inimigo, para aquele que cuspiu no teu rosto, isso só faz quem é filho de Deus. Isso só faz quem teve uma vida mudada e transformada. Isso só faz aqueles que sabem que Jesus tem algo melhor para você. Talvez você está esperando um momento em que vai descer um anjo do céu. Você está esperando um momento em que vai acontecer um grande milagre, um grande estouro para poder mudar a tua vida. Quando Deus está falando para você: comece hoje a fazer diferente para que as coisas comecem a mudar à tua volta. Talvez se você parar agora e pensar o que você planejou em dezembro, o que você faria em 2021... e você não começou a fazer nada daquilo que você planejou, talvez poucas coisas, você vai ver o quanto a gente é falho em obedecer a gente. Você não é só ruim em obedecer o próprio Deus, você é ruim em obedecer a você mesmo. Você pode se dar uma ordem do tipo: eu vou orar a semana toda.
E durante a semana você vai procurar coisas que vão te sabotar para que você não ore a semana toda e no final dê uma desculpa do porquê você não orou a semana toda. Você vai falar, ano que vem eu vou entrar na academia. E quando começar o ano, você vai procurar um montão de coisas para fazer, para que você possa dizer, eu não comecei a academia porque eu tinha que fazer isso, isso, isso e isso. Por que você ainda não se tornou uma pessoa melhor? Qual é a desculpa que você tem dado? O que você tem se escorado para poder se desculpar e falar, eu ainda não me tornei melhor por causa disso, disso e disso? Que hoje isso caia por terra e que você esteja disposto a fazer diferente. Terceiro ponto. A atenção é a chave para o sucesso. Muitas nações, tribos, pessoas, elas rejeitam a possibilidade de colocar a culpa em Deus, no mundo ou nas outras pessoas pelo fracasso da vida delas. Elas simplesmente olham e entendem, se minha vida está ruim, se tudo está dando errado, é porque eu não tenho feito o que eu deveria fazer. A culpa não é de Deus, a culpa não é do outro, a culpa não é do mundo, porque tem oportunidade para todo mundo. Se os seres humanos à minha volta conseguem viver uma vida melhor do que a minha, talvez eu esteja fazendo algo errado e eu preciso aprender como eu posso fazer melhor. O grande problema é que nós nos acostumamos a ser medíocres. Isso desde a época da escola. Se a média é 5, você vai tirar 5 para passar. Tirou 5, tá bom, tirei 5. Agora, só passar de ano, levantar o braço, glória a Deus. Mais um ano que se foi. Você sempre aceitou ser aquele que estava na média. Então isso tem feito a tua vida ficar em um patamar igual de todo mundo. Eu vejo nessa geração um discurso, um diálogo que para mim não cola. As pessoas falam sobre padrões, as pessoas falam sobre essas coisas. Não é porque o padrão é algo ruim, é porque o padrão mostra para ela que ela é inferior. É porque o padrão deixa ela por baixo. Então, por ela não conseguir alcançar aquele nível, ela precisa que seja destruído aquilo. Assim como Caim, ela pensa, o padrão tem que descer, tem que cair. Em vez de tentar subir e igualar o nível para o alto, para o ser humano cada vez subir mais, eles querem descer o que está em cima para que possa ser igualado abaixo. Que triste ver isso. A gente vê hoje adolescentes que sonham e nunca alcançam nada, porque se acostumaram a ser medíocres. A gente vê jovens que fazem projetos que nunca saem do papel, porque se acostumaram a ser medíocres. Não estão fazendo nada para se tornar pessoas melhores, não estão se esforçando, não estão se dedicando. Sabe, enquanto você está aí, sei lá, pensando em passar em um concurso público que seja, estudando 2 horinhas por dia, tem gente que está estudando 12 horas por dia. Enquanto você está aí, e isso é muito para mim, reclamando do seu emprego, tem gente se especializando e procurando algo melhor para poder mudar de vida. Se o teu emprego está ruim para você, se o que você está recebendo hoje está pior, comece a investir em você para que você possa conquistar algo melhor. Comece a se esforçar para que você seja alguém melhor e as pessoas possam ver que você é mais valioso do que aquilo que você tem recebido. Se a tua família está ruim, se as pessoas na sua casa estão ruins, comece você a ser alguém melhor, não diminua o nível para se igualar a eles. Suba ao padrão e continue alto, sempre mirando mais alto. Isso é o que Jesus pensa sobre a humanidade, isso que Ele quer de mim e de você. Ele não espera que a gente olhe para o mundo e tente se igualar a Ele. Ele espera que a gente sonhe mais alto, de glória em glória, e cada vez em um nível maior. Se esforce, se dedique para ser o melhor que você pode ser. Eu costumo falar isso para a galera lá na célula, que vai lá em casa. Se você hoje consegue fazer uma flexão,
amanhã você tem que conseguir fazer 2. Nem que seja 1h30, mas você não pode se acostumar a parar nenhuma e nunca mais tentar algo a mais. Se a tua vida hoje, o que você consegue é 5 horas, 5 minutos orando, amanhã você tem que conseguir pelo menos 5 e 10. E seja grato por isso. Sabe, o povo de Israel, a história deles tem uma grande lição para nós. Um homem ouviu a voz de Deus chamando ele para poder sair do meio de sua família, que dele Deus faria uma grande nação. Então esse homem formou uma família, uma tribo que se tornou um império e cada vez mais foi crescendo, se desenvolvendo. E quando essa nação, esse povo vivia tempos de prosperidade, de glória, eles se esqueciam da aliança que eles tinham com o Deus deles. Então se levantava um profeta que clamava pelas ruas, clamava para o rei e falava: se arrependam da vida que vocês estão vivendo, negligenciando a lei que Deus tem para vocês e a aliança que vocês fizeram com ele. Então dificilmente esse povo dava ouvido à voz do profeta. Às vezes davam ouvido parcialmente, tarde demais. Então o juízo de Deus vinha sobre eles e uma nação vinha, invadia, saqueava, destruía eles, levava eles cativo. Então quando eles estavam naquele lugar de cativeiro, eles se arrependiam, não culpando a Deus, mas eles olhavam e falavam: nós podíamos ter feito melhor. Nós fomos desobedientes à aliança que nós tínhamos com o nosso Deus. Nós deixamos de cumprir aquilo que nós tínhamos falado que faríamos com Ele. Por isso estamos nesse lugar. Então, quando eles se arrependiam de suas más ações e começavam a buscar de novo a Deus, a viver na aliança que Deus tinha com Ele, Deus tirava eles do cativeiro, restaurava o estado, restaurava a vida deles. Então, se começava um ciclo novamente. Muitas das vezes eu e você vivemos assim, a nossa vida é desse jeito. Quando tudo começa a ir bem, a gente começa a se encher de orgulho, de vaidade, e a corrupção que existe dentro de nós começa a se revelar. Então a gente começa a se rebelar contra aquilo que Deus tem para nós. A gente começa a esquecer da aliança que a gente tem com o nosso Deus e começa a viver pelos nossos prazeres e nossas vontades. Então a voz de Deus vem e te fala: o seu semblante está mudado, o pecado já está à porta e você precisa fazer melhor do que você está fazendo. Você precisa despertar e acordar antes que seja tarde demais. Só que a gente é muito parecido com o povo de Israel, a gente não acha que vai acontecer nada. Então quando as coisas começam a desmoronar, então a gente começa a entender: eu tenho falhado em ser alguém melhor. Eu diminuí o padrão do que Deus tem para mim, eu tenho vivido uma vida na média, medíocre. Essa é a história de Adão e Eva. Eles viviam em um jardim cercado. Eles viviam em um lugar onde a presença de Deus vinha e habitava com eles. Mas se esqueceram de observar que naquele lugar havia uma serpente. Talvez você tenha planejado a tua vida, organizado tudo, cercado ela, a tua família, mas esqueceu de uma coisa: dentro de mim e de você existe uma corrupção, que se a gente não der atenção a ela, a gente vai se desviar do que Deus tem para nós. Existe sempre uma serpente no jardim. Existe sempre uma serpente no jardim. Não importa a altura do muro que você levantou, não importa o quão alto seja o cercado que você tem feito na tua vida, se você parar de dar atenção para você mesmo, olhar para si e se autoavaliar e entender que você é capaz de fazer maldades e que o mundo é mau e te impulsiona para isso, você tem grandes chances de falhar e cair na conversa da serpente. Eu quero a tua atenção só mais um pouquinho. A gente falha muito nisso também, eu ainda não, e não quero falhar nisso, na criação dos nossos filhos. A Disney, durante muito tempo, em seus desenhos, ela foi especialista em retratar essa mitologia que a gente não observa. Eu sou de uma época em que
lá em casa tinha muitas fitas de desenho da Disney, aqueles VHS. Até um dia minha mãe conheceu o José Elion, era esse o nome dele? Josué Elion, esse camarada aí. Meu irmão até balançou a cabeça ali atrás. No dia que minha mãe conheceu esse camarada, ela chegou em casa e falou, vamos quebrar tudo. O pastor também. Vamos quebrar tudo, vamos queimar tudo, vamos destruir tudo, que esses desenhos da Disney só ensinam o que não presta, o que está de errado, e começou a queimar, destruir. E a gente fala, não, mãe, isso daí não tem nada não, não queima esse não. Não, tudo isso daí. E hoje em dia eu, com um pouco mais de conhecimento e entendimento, eu consigo ver tantas coisas boas que tinham no desenho da Disney e a gente nunca observou. Para poder te dar um exemplo rápido, o Rei Leão. O Rei Leão é um desenho que ele ensina como, quando uma criança perde a referência do pai, ela se perde do seu destino e perde quem ela deveria ser, se você lembra do Rei Leão. O Simba, quando o pai dele morre, ele começa a viver com um porco e com... Qual é o nome do Timão mesmo? O suricato. Ele vive com um porco e com um suricato. Você consegue imaginar um leão, que era o rei da selva, vivendo agora com um porco e com um suricato, se alimentando de vermes? Então, ele vivendo a vida dele perdido, ele encontra uma mulher, agora não mais uma leoa criança, mas uma mulher formada, que lembra ele de que ele não nasceu para viver aquilo. E é assim normalmente na minha e na tua vida. Normalmente quando o homem cresce perdido, uma mulher é capaz de trazer ele de volta para a realidade que ele deveria viver. A mulher tem a capacidade de chamar a atenção dele e falar, você não nasceu para viver dessa forma, você precisa acordar e despertar. Essa é a mulher sábia que edifica a casa. Então, quando ele escuta aquela leoa falando isso e ele decide retornar, ele encontra o macaco, que é o sábio, que todos nós também precisamos na nossa vida. Então, o macaco cobra ele e mostra para ele como ele perdeu a visão de quem o pai dele é, e por ter perdido a visão de quem o pai dele era, ele se perdeu no destino dele. Você já viu o Rei Leão desse jeito? Não, talvez não, né? A Bela Adormecida, ela também tem um ensinamento muito importante na criação do filho e da filha. Quando aquela menina nasceu, os pais deram uma festa e convidaram todo o povo. Convidaram as fadas madrinhas, fizeram uma grande festa, uma grande celebração, mas não convidaram a fada má, porque elas queriam que a filha dela crescesse longe de toda a maldade. Agora eu te pergunto, é possível viver nessa terra longe de toda a maldade? Então por que você muitas das vezes cria o teu filho encobrindo ele, guardando ele, para que ele não conheça nada que é ruim? Então a fada má, ela vai e fica muito ofendida por aquilo, ela aparece na festa de Penetra e ela faz uma maldição sobre aquela menina. Ela fala, quando ela chegar no seu aniversário, no 15º aniversário dela, ela vai furar o dedo dela em uma máquina de costurar e ela vai ficar adormecida. Então o pai e a mãe entram em desespero, como pode essa maldade acontecer com a minha filha? E as fadas madrinhas vão e jogam um outro feitiço para quebrar aquela maldição. Então eles tomam uma atitude, vamos destruir todas as máquinas de costurar que existem na região, para que ela nunca tenha contato com nada disso. E eu vejo isso acontecer com tanto filho de crente. Criam eles dentro da igreja de uma forma tão fechada, excluída de tudo. E quando aquela criança chega aos 15, 16 anos, 17 anos, você olha e você vê ela se tornar uma pessoa totalmente diferente. Aquela criança começa a descobrir a maldade do mundo, começa a entender todas essas coisas e ela simplesmente se encanta por aquilo. Então a Bela Adormecida, que nunca tinha visto uma máquina daquela, não conhecia o que era maldade, olha a inocência dela. Vai pegar o dedo e vai colocar exatamente na agulha. Se os pais dela tivessem ensinado para ela que aquilo furava, que aquilo era ruim e que ela não deveria encostar naquilo, em vez de proteger ela e de esconder dela que aquilo existia, talvez ela teria se livrado disso. Mas pelos pais dela não ter contado para ela sobre a maldade que existia lá fora,
ela foi direto na agulha e colocou o dedo ali. Então o que acontece com a bela adormecida? Ela cai adormecida ali, ela finalmente cai na maldição da fada. E aí também é o que acontece em relação ao casamento, o homem e a mulher. É necessário que um príncipe venha e que esse príncipe resgate essa mulher desse mundo de fantasia adormecido que ela vivia. De que esse príncipe comece a enfrentar aquela bruxa que se torna um dragão, que adormeceu aquela mulher, e mostre para ela o seguinte: o mundo é ruim, mas só que eu estou aqui para te proteger da maldade que tem nele. Você conseguiu entender? Você que é marido, você que é casado, você tem que proteger a tua esposa. Sabe, tudo isso, os desenhos da Disney, e tem muitos outros, eu não vou ficar falando muito aqui de desenho da Disney não, mas tem muitos outros desenhos da Disney que tinha muito ensinamento pra gente. E a gente simplesmente quebrou a fita para proteger da maldade do mundo. Eu quero chamar a tua atenção agora, pai, mãe. Não crie o teu filho encobrindo ele da realidade que espera ele lá fora. O mundo não é um paraíso e ele precisa estar preparado para isso. Ele precisa entender e ser capaz de fazer a escolha dele, de decidir por Cristo. Não porque você falou isso para ele, mas porque ele entende que Cristo é o melhor para ele. Marido, você é responsável por proteger a tua esposa, de guardar ela. Se ela estiver encantada, caída, adormecida em um lugar de sono profundo, chame ela para despertar e fale: é momento de acordar e avançar na tua vida. Chega de ficar deitada, dormindo o tempo todo. Tem um mundo lá fora que, se você não levantar e enfrentar ele junto comigo, ele vai te destruir. Esposa, você é responsável por chamar o teu marido para a realidade e ver que ele não nasceu para poder viver de vermes. Porque ele é um príncipe herdeiro dessa terra e ele tem que voltar para o lugar dele de direito e conquistar aquilo que o pai dele deixou para ele. Amém, igreja? Eu esperava um amém de vocês, agora veio um silêncio. Amém. Mas tudo isso, irmãos, é porque a gente não tem dado atenção devida às coisas que acontecem à nossa volta. A gente tem vivido sobre um encanto em relação ao mundo. A gente tem vivido em um encanto em relação aos nossos filhos, em vez de preparar eles para a realidade que espera. Último ponto, irmãos. Arrume a sua casa. Agora eu queria pedir que você considerasse a tua vida. Que você fosse sincero com você aí. Não precisa falar nada para mim. Mas responda. Quantas vezes você tem mentido para você? Quantas vezes você tem se enganado? Quantas vezes você tem praticado aquilo que você sabe que é errado, mesmo sabendo que você não deveria fazer aquilo? Quantas vezes você tem caminhado em uma direção em que você sabe que aquilo não vai ser bom para você, nem para as pessoas que estão à sua volta? Talvez aquilo traga algo ruim para o teu filho, para a tua família, e ainda assim você continua obstinado naquela direção. Até mesmo em relação à tua saúde, a gente tem esse grande mal. A gente se alimenta mal, a gente não faz exercício, a gente dorme mal, e quando vem alguma doença sobre nós, a gente pergunta para Deus: por que isso? Chega de culpar a Deus, de culpar as pessoas, quando você tem negligenciado a tua vida. Sabe, tem coisas que a gente não pode evitar que chegue até a gente. Elas vêm e acontecem simplesmente. Mas não se preparar e não se tornar forte para quando esses momentos chegarem, é negligência, isso é pecado. Quantas vezes você tem omitido e não tem falado a verdade quando você deveria falar? E quantas vezes você tem sido um tolo e tem falado simplesmente para poder parecer que você é alguém?
Quantas vezes você tem falado algo que te envergonha logo depois de falar? Pare com isso. Comece a falar coisas que quando você fala te dá orgulho por ter falado. Pare de ter atitudes que te envergonham, mas tenham atitudes que façam com que você se torne uma pessoa mais forte diante do mundo, diante das pessoas que estão te vendo. Se posicione não como alguém que quer mostrar ser superior, mas se posicione como alguém que tem um lugar no mundo e briga por esse teu espaço. Seja corajoso, seja valente. Não seja um covarde medroso, culpando tudo e todos. Mas se levante como uma rainha, como um rei sobre essa terra. Tome o controle da tua vida. Tome o controle da vida da tua família. Muitas das vezes a gente tem negligenciado que a gente vive uma batalha e tem deixado o inimigo destruir tudo à nossa volta e não nos posicionamos de joelho para orar, para batalhar, para guerrear. A gente chora, a gente lamenta, mas nunca nos pés de Deus. Continue ali até que a porta se abra. Continue batendo, insistindo, até que finalmente o juiz de toda a terra se levante e julgue a tua causa. Foi isso que Jesus ensinou sobre a oração. Ele nunca falou que você se ajoelharia, oraria e Deus atenderia. Ele falou, se uma mulher bate na porta de um juiz injusto, continua insistindo, e esse juiz injusto vem e atende a causa daquela mulher, quanto mais o Pai de vocês, que é justo, não julgará a causa de vocês. Mas ele falou sobre insistência, sobre continuar batendo, sobre se levantar e se tornar alguém melhor, sobre se tornar mais forte. Se hoje você bateu 2 vezes e não abriu, amanhã bata 4, bata 5, bata 6, até que finalmente você escute um barulho do outro lado e veja o Deus vindo na tua direção. Não se cale, não diminua a velocidade, não se mostre fraco no dia da adversidade, mas se levante. Seja firme. Quero pedir que você fique de pé. Sabe, eu e você precisamos parar de terceirizar a responsabilidade da nossa vida. Eu e você precisamos começar a olhar tudo o que está acontecendo à nossa volta e entender que a responsabilidade é minha e sua para que as coisas comecem a melhorar e mudar. Você precisa se tornar alguém mais forte. Você precisa se exercitar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, para que quando chegue o dia mau, você esteja pronto para ele. Você precisa ser alguém melhor do que você foi ontem. Você não pode aceitar que quando o ano virar, em 2022, você olhe para 2021 e você só tenha descido o padrão de 2020. Ainda tem tempo de você mudar. Agora você precisa assumir um compromisso com você e com Deus, de não continuar vivendo da mesma forma que você está vivendo. Será que você está decidido e empenhado a se tornar alguém melhor? Será que você quer verdadeiramente com que a tua vida se torne uma vida melhor? Com que a vida das pessoas à tua volta se torne uma vida melhor? Talvez no início não seja fácil, mas se você insistir, daqui a um mês, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, talvez você comece a observar como você se tornou uma pessoa melhor. Você comece a ver a tua vida sendo mudada e como aquelas coisas que antes te faziam tão mal, hoje não te atingem mais. Como que toda a dificuldade do mundo e a maneira que você via ele como um lugar sem esperança, começa a mudar e você começa a ver o mundo como um lugar onde você é agente de transformação e não apenas tenta mudar o mundo, mas você mudou a você mesmo. Porque você precisa ser humilde. A gente está tentando ajeitar o mundo enquanto a nossa casa está em desordem. A gente está tentando organizar tudo enquanto o nosso interior é uma bagunça total.
enquanto a gente não consegue nem mesmo obedecer a gente. Talvez se você começar a mudar, você vai ver como as coisas à tua volta vão te acompanhar. Talvez quando você começar a mudar, você vai ver como você poderia estar ensinando outros a se tornar pessoas melhores, e essas pessoas ensinando outras, e quem sabe o mundo comece a melhorar. E quem sabe com essa ação se aumentando, progredindo, crescendo, a gente possa experimentar um pouco do que é viver o céu na terra. Porque eu acredito que essa é a realidade que Jesus espera. Eu acredito no sobrenatural dele, sim, mas eu acredito em pessoas melhores, vivendo em harmonia, tornando o ambiente em que vivem melhor, tornando o ambiente em que trabalham melhor, a sociedade, a vizinhança, em que elas vivem melhor, para que assim o céu se manifeste na terra. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, eu quero te pedir, faça uma oração. Olhe para você, veja as coisas erradas que você está fazendo. Veja as decisões erradas que você tomou. E comece a se arrepender delas. Comece a procurar ser uma pessoa melhor. Eu nem tinha falado o tema da mensagem, mas o tema que eu coloquei nessa mensagem é: arrume a sua vida antes de criticar o mundo. Torne a tua vida algo melhor e mais organizado. Então, a partir daí, comece a olhar o mundo de uma forma diferente. O Ministério de Louvor, está pronto? Em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Triste, só pensei em mim. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que me entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim.
me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei errar. Me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, sou humano e eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Talvez agora, olhando aí para a tua vida, se é que você orou, se é que você falou com Deus, você conseguiu perceber coisas que você está fazendo e que você deveria deixar de fazer, ou coisas que você parou de fazer e você deveria voltar a fazer. Sabe, a ansiedade acontece quando o mundo à nossa volta não se encaixa com o mundo que está dentro de nós. Então a gente se torna inquieto, ansioso. Talvez você comece a observar que tem coisas dentro de você que precisem morrer. Talvez tem coisas à sua volta que você precisa deixar. Esse mundo espiritual que a gente vive é um mundo movido por sacrifício. O que agrada ao coração de Deus é a obediência a Ele. Mas uma obediência que nunca sacrifica nada para Ele, será que realmente é obediência? Talvez Ele está olhando para você e Ele está esperando o momento em que finalmente você vai assumir o sacrifício da cruz dele. Talvez Ele está olhando para você e vai ver que finalmente você vai sacrificar aquilo que você tem segurado e Ele tem falado, coloca no meu altar. Talvez o teu coração continua cheio de ressentimento, de amargura. Talvez a tua vida se tornou tão dura por causa das coisas que aconteceram com você. E Deus te dizendo hoje, sacrifica isso. Deixa o fogo do meu espírito queimar isso que tem guardado aí no teu coração. Toda essa dureza, toda essa visão de mundo cruel que você tem visto e não tem visto esperança para uma mudança, para algo melhor acontecer. Confie que Ele é Deus e Ele é capaz de fazer melhor do que você tem feito. Se você realmente estiver disposto a sacrificar o teu eu para que Ele te faça alguém melhor, eu tenho certeza que Ele virá ao teu encontro. Ele estenderá a mão a você e Ele mudará a tua vida. Mas enquanto você estiver olhando para o mundo, culpando Deus, culpando a tua família, culpando todo mundo que está à tua volta, as coisas vão cada dia mais desmoronar, as coisas vão cada dia mais ir para baixo. Mas hoje eu quero ser profeta de Deus na tua vida. Eu quero falar para você, abra mão, sacrifique, esteja disposto a se esforçar e ser alguém melhor. Busque a partir de hoje parar de fazer tudo aquilo que você faz que tem prejudicado você e prejudicado a tua família. Deixa de preguiça, deixa de procrastinar, deixa de ser medíocre. Levanta, se desperta. Coloca para fora tudo que tem impedido você de mudar. Então quando você começar a tomar essa atitude, você vai ver as coisas à sua volta também mudando. Você vai ver o céu começando a agir em teu favor. Você vai ver Deus vindo ao seu encontro. Porque o que Ele procura é o teu semblante. Ele quer olhar no teu rosto e Ele quer falar: se você fizer o bem, se você fizer melhor do que você fez, o bem virá de volta para você. Mas agora, se você continuar nessa direção que você está indo, o pecado está à porta. Então meu convite para você é esse: mude de direção. Esteja disposto a deixar com que o Espírito Santo de Deus mude a tua vida verdadeiramente, a se tornar alguém melhor do que você tem sido. E agora eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Você que pode, estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição.
Se veja nesse momento realmente rendido a Jesus, rendido a Ele, tudo aquilo que Ele quer fazer para você. Sabe, a sua postura física, eu sempre falo isso, quer dizer muito em relação ao que você está entendendo no mundo espiritual. Então levante suas mãos e se renda a Ele. Tenha certeza que o teu coração está rendido, quebrantado a Ele. Deixa o Espírito Santo começar a comover, quebrar toda dureza, toda frieza. Se você está ressentido, amargurado com alguém que te causou mal, libere perdão para essa pessoa hoje. Se algo tem prendido a tua mente, se algo tem prendido a tua alma, algo que já aconteceu na tua vida há muito tempo ou tem acontecido, e isso tem impedido você de ser alguém melhor, entregue a Jesus hoje. Fale para Ele: Jesus, eu não quero continuar com isso dentro de mim. Por favor, tira daqui e leve para longe. Se você tem sido alguém preguiçoso, alguém parado, fale: Jesus, me perdoa por toda a preguiça que eu tive. A partir de hoje eu não quero mais ser assim. Se você tem sido alguém que tem culpado tudo à tua volta, tem culpado o mundo, tem culpado talvez até o próprio Deus por causa da situação que você está, fala para Ele: Jesus, eu peço ao Senhor, me perdoe por toda a culpa que eu terceirizei. Eu assumo, Pai amado, a minha culpa em tudo isso. E hoje eu quero me responsabilizar por fazer diferente, me tornar alguém melhor. Isso, ore a Ele, fale com Ele. Deixa o Espírito dele ministrar ao teu coração. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite. Eu te agradeço, Pai amado, pela tua palavra que foi ministrada aqui, por cada vida, por cada coração. Eu dou graças ao teu nome, Pai amado, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, porque a minha vida, Pai amado, poderia ter sido uma vida perdida, uma vida, Pai amado, aonde eu olhasse para o mundo e visse um lugar sem esperança. Mas quando eu olhei para a cruz e vi um homem preso ali, com pregos, com uma cruz de espinho em sua cabeça, morrendo em meu favor, isso me mostra que eu não tenho mais que olhar o mundo sem esperança, porque se o Senhor morreu por mim e por cada pessoa que está aqui, é porque o Senhor viu algo que deva valer a pena aqui nesse lugar. É porque o Senhor viu algo pela qual valeu a pena morrer, se sacrificar. Então hoje, Pai amado, eu quero te pedir, me perdoa por todas as vezes que eu desejei a morte, ou eu entendia que a morte era a única solução para essa terra, porque a morte que era a solução já foi consumada no Calvário, e hoje a solução para esse mundo é que eu viva a vida que o Senhor tem para mim, é que eu viva a vida que o Senhor derramou ali, para que eu possa viver. E eu quero viver, Pai amado, o melhor que eu puder. Eu quero ser um melhor marido, eu quero ser um melhor filho, eu quero ser um melhor funcionário, eu quero ser um melhor cristão, um melhor vizinho. Em todo lugar em que eu colocar a planta dos meus pés, eu quero que olhem para mim e não me vejam alguém medíocre, alguém que está na média, mas alguém que tem uma vida abundante, fluindo, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de felicidade, uma vida que foi transformada pela tua morte na cruz do Calvário. Então hoje eu não vivo sem esperança, preso à tristeza, amargura, ressentimento, vergonha, culpa. Nada disso faz mais parte de mim, porque o Senhor levou na cruz do Calvário, e hoje eu sou livre, livre para viver a vida de Cristo, livre para viver uma vida de abundância, de paz, de prosperidade, sem ansiedade, sem depressão, sem tristeza, sem amargura. Eu posso hoje cantar e celebrar e ter um sorriso no meu rosto, porque Jesus Cristo me deu vida, porque Ele me deu vida, porque Ele te deu vida, porque Ele morreu por você, porque você é vivo, vivo, vivo e vive para a glória de Deus, sem morte, sem tristeza. Nós ordenamos que toda morte saia em nome de Jesus, todo desejo por morte saia em nome de Jesus, toda vida medíocre,
saia em nome de Jesus. Que nós sejamos uma igreja que não quer se acostumar, não quer viver conformado com o que já temos, mas queremos buscar mais de Deus, mais para a nossa família, mais para a nossa vida. Enquanto eu viver nessa terra, a minha vida vai ser uma vida em abundância, para mostrar ao mundo quem é o meu Deus e o que Ele fez por mim. Por isso eu celebro a Jesus, por isso eu glorifico o Teu nome, Jesus. Que o Senhor seja exaltado sobre todo nome, que a terra se curve ao Senhor, que os céus celebrem a maravilha que Tu és, que toda a natureza, que toda a criação, que todo o universo engrandeça o Rei da Glória, para que o nome dEle seja exaltado por toda a língua, por toda a nação, que todo joelho se dobre e se curve e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, não só hoje, mas ontem e para todo sempre. E toda a terra reconhecerá que só há um Deus, só há um Senhor, e Ele é Jesus, Ele é Jesus. Adore o nome de Jesus, celebre o nome dEle. Por favor. Uau. Eu estava ali pensando, porque nem todos os cultos eu tenho o privilégio que tive hoje de poder sentar e receber somente. E quanto isso é precioso. Quanto é precioso quando a gente honra aqueles que nos ministram, aqueles que ministram a nossa vida. Porque Deus olha para a sua igreja, Ele vê o seu corpo. Já falarei sobre o corpo, mas Deus olha para a igreja e vê você. E Ele sabe que Ele te trouxe para essa congregação para que a vida dos líderes, dos ministros dessa congregação abençoe você. E há dons de Deus na vida dessas pessoas, a unção de Deus na vida dessas pessoas. E nós precisamos ter no coração, olha, eu não posso faltar ao culto hoje, eu vou adorar a Deus. Eu não posso chegar atrasado, porque eu vou adorar a Deus. Isso tem que estar em primeiro lugar no seu coração. Claro que eu não estou falando quando você vem do seu trabalho, estou falando quando você está de folga, como num domingo, você pode se antecipar e honrar a Deus, e honrar as pessoas. Eu não vou chegar durante o louvor está trabalhando, eles estão orando para ministrar a minha vida, e eu não vou desonrar isso, porque se eu desonrá-los, eu estou desonrando a Deus, mas se eu honrá-los, há galardão de Deus para a minha vida. E numa hora dessa, quando você os honra, pode ser que durante um louvor como hoje, enquanto a Patrícia estava ministrando aqui, sua vida ser curada. O Espírito Santo, eu vou usar essa expressão assim, te encher de novo, te dar uma plenitude de poder, te batizar no seu espírito, no seu amor. Pode ser que não se diga nada, mas quando a pessoa começou a tocar um acorde, no mundo espiritual foi um acorde para você. Se você entendeu o trocadilho, diga amém. E quando a gente está
hoje ouvindo uma palavra como essa. Nós precisamos, eu fico às vezes pensando, tem domingos, por exemplo, e quinta-feira também, por que não? Que eu fico pensando como eu queria que o mundo inteiro ouvisse isso. Não só ouvir, mas que praticasse. E eu desejo muito que Deus tenha... Deus falou com você, na verdade eu desejo muito é que você tenha entendido. E tenha chamado a responsabilidade. É importante te dizer que Deus nunca baixa o nível. Deus não vai descer o nível dele. Ele quer te levar para o nível dele. Aliás, Jesus, enquanto Deus se esvaziou e se fez homem, ele desceu ao seu nível para te levar para o nível dele. Deus não vai baixar o padrão. Ele te deu condições, e a mim, de nós nos elevarmos no padrão. Você pode dizer comigo assim: eu vou elevar o padrão. Só que, meu irmão, a gente só eleva o padrão, não é como é no mundo. No mundo, a galera que quer ser grande, eles estão cada vez mais cheios de si, cada vez mais egóicos. Nós elevamos nosso padrão quando a gente se diminui, quando a gente abre mão do orgulho, da vaidade. O orgulho é uma doença que dá na testa, todo mundo vê, menos a gente. E a gente acha que está sendo humilde, mas quando a gente olha para a nossa vida, e a gente se humilha, e a gente aprende a honrar, a gente aprende a abençoar, a gente cresce. Ah, mas pastor, por exemplo, fulano, fulana, são pessoas que erram. Oh, meu irmão, você também, eu também. E às vezes eu, a fulano e fulana nem erramos, só fizemos do jeito que você não gosta. Não tem nada errado, você só não gosta. E aí, se você se fecha para isso, você pode fechar uma porta que Deus estava usando para abençoar a sua vida. E hoje é um dia de ceia. Eu queria que os diáconos, auxiliares que estão escalados já se posicionassem. Hoje é um dia de ceia. A ceia fala do corpo de Cristo. E algo que é muito interessante no corpo de Cristo, que a respeito da ceia, que se nós, Paulo diz que aquele que toma a ceia do Senhor sem discernir o corpo, quem toma a ceia do Senhor sem discernir o corpo, ele pode estar tomando a ceia para enfraquecer-se e para adoecer-se. Então, se nós podemos tomar a ceia e ficarmos mais fracos, nós precisamos querer intencionalmente tomar a ceia para ficarmos mais fortes. Porque nós não estamos aqui querendo diminuir o padrão, nós queremos elevar o padrão, amém? Porque nosso alvo é nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. E como que a gente pode, como igreja, elevar o padrão? Nós precisamos discernir o corpo. Nós precisamos honrar o corpo. E nós discernimos e honramos o corpo quando nós honramos uns aos outros. Discernir é identificar, é perceber. Quando nós identificamos, percebemos nossos irmãos, quando nós os valorizamos, quando nós os celebramos, quando nós queremos como que ser uma plataforma que eleva os nossos irmãos, que os faz melhor. Pessoas como um jump, como um trampolim, eles elevam uns aos outros. Eles elevam na forma de olhar, na forma de elogiar, eles elevam abençoando em oração, eles elevam abençoando financeiramente, materialmente. Nós percebemos o corpo. Discernir o corpo é honrar um ao outro, valorizar os dons, valorizar a unção, valorizar o chamado.
E eu quero esta noite, diante desta palavra, celebrar a Deus pela vida desta igreja. Celebrar a Deus pela vida de sua liderança. Celebrar a Deus pela vida dos diáconos e auxiliares. Celebrar a Deus pela vida de líderes de rede.